Amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina para todo o sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo que nos chama com amor eterno. Foi Ele mesmo, com o seu precioso sangue, que nos comprou, nos lavou e nos redimiu dos nossos pecados, passados, presentes e futuros, nos assegurando a salvação eterna. Ou seja, nós cremos na sã doutrina de salvo uma vez, salvo para sempre. Assim nos ensina a Escritura. E o próprio Cristo disse: das minhas mãos ninguém as arrebatará. Ele mesmo disse: eu lhes dou a vida eterna. Por isso nós cremos que somos salvos uma vez e salvos para sempre, segundo as Escrituras, segundo a sã doutrina. Desde já, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de aqui estar gravando mais este vídeo a respeito do galardão cristão. Espero em Deus concluir, esta série para começarmos mais uma vez tratarmos com mais profundidade acerca do juízo ou julgamento, que vai também falar a respeito do nosso galardão eterno, o galardão no céu. Aqui nós temos o galardão, os galardões temporários, que a Bíblia chama do reinado de Cristo. Tenho falado em meus vídeos que existe uma confusão com relação ao reinado de Cristo e o reino de Deus. O reinado de Cristo são os 1000 anos lá falados de Apocalipse, Em Apocalipse reinarão e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esses 1000 anos não é literalmente uma numerologia humana. Aquilo ali se refere a um longo período, a um tempo que se refere desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda e última, Não haverá um arrebatamento como muitos pregam, um arrebatamento do qual Deus pegará a sua igreja, e alguns dizem que os obedientes e os que não, os que estão desviados ficarão. Não pode ser desta forma, porque está em contradições com muitos versículos. E o próprio Cristo diz em sua palavra que ele viria com o poder e glória do seu Pai, os seus anjos, e retribuiria cada um segundo as suas obras, falando aqui do galardão terreno. A palavra de Deus diz que carne e sangue não herda o reino de Deus, porque o reino de Deus será herdado por nós espiritualmente com o corpo glorificado. Mas acerca do reino de Cristo, a palavra nos mostra, nos assegura que carne e sangue sim herda o reino de Cristo. É um reino que tem um tempo por ele estabelecido para aqui manifestar poder e glória, que é chamada aqui as bênçãos e as manifestações das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, que chegou até nós, conforme ele disse em Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, que quer dizer abençoados, conforme diz Gálatas, capítulo 3 e 9, versículo 9, que diz: de modo que os da fé é que estão abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, 29 diz que se sois de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Infelizmente, o sistema enfermo tem visto somente o galardão no céu, muito obscurecido, falto de entendimentos, e com isto muitas das vezes tem pregado coisas distorcidas da verdade, que diz que existe medida de galardões a serem recompensados naquele dia,
pelo que fizemos ou deixamos de fazer aqui. Não é verdade. O galardão no céu, por Cristo, já está preparado. A palavra diz que nós voltaremos para o lugar de onde primeiro estávamos. E nós não cremos desta forma, nós não cremos na predestinação, nós não cremos na eleição, nós não cremos que tudo Deus fez antes da fundação. E aqui nós estamos participando de carne e sangue para mostrarmos aqui a palavra suprema grandeza da tua glória. Ok? Então, vamos lá dar continuidade e concluir este tema a respeito do galardão cristão. Desde já quero agradecer a Deus também por aqueles que estão inscritos no canal, que não se esqueça de dar like e fazer comentários, amados irmãos, com respeito ao que Deus está nos falando e nos revelando. Não deixe de fazer esse comentário, é muito importante. E aqueles que ainda não estão inscritos no canal, escrevam, deixe também o seu like e comente também sobre o que Deus está falando a nós e revelando-nos a nós através da sua palavra. Compartilhe muito estes vídeos para que a glória de Deus chegue aos seus eleitos, abram os olhos do entendimento, ilumine os olhos do coração, para que cada um conheça e compreenda qual é a esperança do seu chamamento e a sua herança no meio dos santos na luz, ok? E também desde já eu quero lembrar e pedir aos irmãos que tenham paciência com o tempo do vídeo, porque eu tenho dito que é muito importante o tempo, porque quanto mais tempo nós gastamos, né, ou investimos com a palavra, com o ensino, demonstra que nós estamos realmente dando excelência e com excelência a preocupação de nos aprofundarmos nos mistérios de Deus, diga a palavra. Então, uma boa construção, um bom aprendizado, não se constrói uma boa construção em pouco tempo e nem também se aprende coisas boas com pouco tempo. Não existe isso. Tudo requer uma dedicação e a dedicação está presa ao tempo. E Deus nos tem dado um tempo precioso com Ele e com a sua palavra. A palavra diz que nós estamos numa faculdade, do livro de Hebreus, né? Aqueles que têm as suas faculdades exercitadas. Nós tratamos de profundos conhecimentos e o conhecimento de Deus. Tenha paciência com o tempo, desfrute e peça a Deus isto que eu tenho na minha vida. Eu não me importo com o tempo, porque o tempo já não tem mais domínio sobre a minha vida e os meus afazeres. Pelo contrário, eu estou no controle do tempo, porque aquele que criou o tempo é o Pai, chama o Pai eterno, o Deus eterno que criou todas as coisas e também a eternidade. Então, nele, nós temos que ter essa paciência e pedir a Ele o prazer de podermos estar investindo tempo e tempo com Ele e com a sua palavra, ok? Então, vamos ao tema. O tema, mais uma vez, é galardão cristão. O galardão cristão, parte 3. O nosso texto básico hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 35. Diz assim a palavra do nosso Pai. Vamos lá conferir coisas espirituais com espirituais. Nós temos sempre o slogan, de acordo com um dos princípios da reforma protestante, somente as escrituras, ou seja, está na Bíblia. Eu creio, nós cremos, foi o que Paulo disse, conferindo coisas espirituais com espirituais. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as escrituras. Mas muitos pregam a escritura, é verdade. Nós devemos também considerar que estamos vivendo um tempo de engano, de apostasia, onde Paulo mesmo diz que há muitas vozes, e nenhuma delas tem sentido, ok? Nós temos uma voz, que é a voz que o próprio Cristo, quando esteve no seu ministério, né, cumprindo aqui a ele todas as exigências da lei, pagando o preço por nós, ele disse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Em Apocalipse, as 7 cartas, todas elas têm esta recomendação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, as Escrituras têm um intérprete. A Escritura não pode ser interpretada de acordo com a mente carnal, com a lógica, ou com sentimento, ou qualquer outra manifestação que não seja do Espírito, diz a palavra. Deus nos revelou pelo Espírito. Então, vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Diz aqui a palavra do Pai, em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ok? E muitos aqui têm distorcido esses 2 versículos, né? Eu digo distorcido por causa da enfermidade do sistema pós-reforma, né? A reforma teve um propósito de Deus: tirar a igreja das garras de Roma e da tirania de Roma, né? Que enganava, que aprisionava e com seus dogmas e tantas coisas que a história revela, Roma oprimia os cristãos com engano, com mentiras, proibindo o estudo das Escrituras. Ninguém podia ter Bíblia, ninguém podia crer conforme nós temos hoje a liberdade de crer conforme a palavra. Neste propósito, Deus levantou pré-reformadores e reformadores e trouxe a reforma protestante, que significa trazer de volta os princípios da igreja primitiva. Ela é o modelo, ainda que muitos neguem que o livro de Atos não é um livro de doutrina. Não, o livro de Atos, além de ser um livro de doutrina, ele está em aberto, quer dizer, Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, porque a Igreja é apostólica. A Igreja está debaixo dos ensinos dos apóstolos e profetas do Senhor. Efésios 2, 20. Efésios 4, 11 em diante, que diz que Deus deu à Igreja, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o livro de Atos, teólogos, vocês que têm negado, porque há muitas coisas no livro de Atos que, de fato, vai contradizer o que vocês hoje vivem pregando, mentiras, doutrinas de homens, tradições, e muitas das vezes a palavra diz ensinos de demônios. Não sou eu quem digo. A Bíblia diz que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé por obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Então, nós temos esta manifestação enferma nos dias de hoje, quando Deus permitiu, pós-reforma, né, ali depois de tudo já estabelecido, que alguém chamado Jacó Armênio se levantasse para tentar contradizer, ele foi derrotado no conselho, né, no sínodo de Dort, ele foi derrotado, né, aqui estavam se opondo ao que Deus havia revelado através da reforma protestante pelos seus e os seus reformadores com respeito à sua igreja. Este se levantou opondo-se, dizendo que o homem tem participação na sua salvação, mostrando que a salvação é para todo mediante o livre-arbítrio, mostrando uma série de coisas que vai contra a soberania absoluta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso, e ninguém pode resistir à sua vontade, e que ele é um Deus que tudo criou e tudo sustenta pelo poder da sua palavra. Nós só temos como anjos da graça, da glória a Deus, reconhecendo a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Então, muitos distorcem este versículo
confundindo a confiança com a fé. E no meu último tema, nós fomos em Romanos capítulo 12, versículo 3, confirmar que a fé é uma medida repartida a cada um dos fiéis eleitos de Deus por ele escolhido antes da fundação do mundo. E nós vimos que esta fé, ela é somente dos eleitos. Tito 1:1, nós vemos na última mensagem, né? E também nós confirmamos que Tito afirmava que a fé é dos eleitos. Nós fomos ver e desmascarar a mentira que todos dizem que a fé é de todos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz que para que estejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. E também nós vimos lá em Judas, né? Judas, que é um capítulo só, no versículo 3, quando a palavra do Pai diz que a fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então, há uma confusão, né, por causa da enfermidade, por causa da introdução do livre-arbítrio, por causa de falta de revelação dada pelo Espírito acerca da eleição, da predestinação e do propósito de Deus quanto à existência da sua igreja. A igreja somos nós. Hebreus fala sobre este monte Sião, a assembleia dos justos, né, aperfeiçoados, o espírito dos justos de aperfeiçoar, os eleitos, diz a palavra. Então, aqui nós temos uma fé que é a medida repartida a todos os que são eleitos. Ninguém tem mais fé do que ninguém. O que temos por causa do ensino, por causa das revelações do Espírito, é uma confiança que ela é aumentada ou diminuída. E também fala aqui a palavra, que ela é acolhida e ela pode ser abandonada. A fé não se perde nem se pode abandonar a fé, porque a fé é o meio de salvação que Deus preparou. A nossa introdução à salvação, ela é pela fé. Por isso é que os homens perversos de mal jamais crerão no Senhor Jesus de fato. E estes também jamais perseverarão. Vão perseverar, conforme diz a palavra, e alcançar promessas aqui ou promessas da vida eterna. Então, aqui a palavra diz que não abandoneis a vossa portanto, diz aqui a palavra no versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Aí vem com efeito, a necessidade de perseverança. E essa perseverança, ela nada tem a ver com a minha salvação eterna. Ela tem a ver com a minha salvação quanto aqui eu viver mediante a fé em Cristo, a fé nas obras que Cristo por mim realizou, a fé que Efésios diz que Deus preparou de antemão, não a fé ensinada pela mente corrompida e desviada da verdade que diz que a fé sem obras é morta, e o povo de Deus se mete a fazer um monte de obras, montes de trabalhos, vamos dizer assim, labutas, como Paulo falou, outros seguem tradições, costumes que não tem nada a ver com Efésios 2:10. É verdade, a fé sem obra, ela é morta, mas a fé com as obras, ela é viva e operante, porque ela tem um autor e consumador. Vamos ver quem é? Aqui em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, a nossa fé, ela é viva, operante, porque ela tem um autor e consumador. Não é as obras, porque as obras em Deus em Cristo já realizou, diz a palavra, e por isso que nós em Cristo, nós vamos ver esta confirmação, né, amados? Nós andamos nela. Então não tenha medo, a minha e a sua fé, a fé que é dos eleitos, ela tem obras que Deus preparou de antemão. E nós andamos nela pela santificação da palavra, conforme um dos meus temas também. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ver o Senhor
no sentido de se manifestar, conforme ele falou aos seus discípulos em João capítulo 14, ok? Então vamos lá, a minha fé e a sua fé, não a confiança. A confiança, ela é aumentada ou diminuída de acordo com a doutrina que vocês ou eu possa ouvir. E se nós ouvirmos a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos e profetas do Senhor, a nossa confiança, ela é grande e também nos traz grande galardão. Diz aqui a palavra para os dias que estamos vivendo, que é chamado os 1000 anos de Cristo, né? O reinado de Cristo, que carne e sangue herda o reino de Deus. Guarde este conhecimento. Carne e sangue não herda o reino de Deus. O reino de Deus nós herdaremos com o corpo glorificado. Mas carne e sangue aqui nos foi dado a herdar o reino de Cristo, as promessas e os benefícios da cruz de Cristo. Então, veja aqui que a nossa fé, ela não é morta, a nossa fé ela é operante porque ela tem um autor, não tem vários autores, só tem um autor e consumador. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim, a palavra do nosso Pai. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olha lá, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ok? Então, nós temos a nossa fé, e esta fé tem um autor. O autor é Jesus Cristo. Então, muitos, depois da reforma, né, principalmente com a mente arminianistas, eles têm realmente distorcido a verdadeira natureza da fé, porque eles querem atribuir esta fé para todos, e não é para todos. A fé é dos eleitos, a fé não é de todos, diz Tessalonicenses, a fé é dos eleitos, Tito 1, a fé uma vez por todas foi entregue aos santos, diz a palavra, e a fé, ela é também a porta e a introdução da nossa salvação. É dom de Deus. É uma medida para que ninguém fique na confusão que hoje se faz no meio do sistema. A fé grande, a fé pequena. Ele até diz, eu sou tímido na fé. É verdade, você é tímido na fé, não é a fé que é tímida. Quando você tem conhecimento, você é ousado, você é intrépido, você crê nas Escrituras, e diz a palavra, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas, ok? Então, nós vemos aqui que a fé, ela não é morta, como ele diz, a minha fé sem obra, ela é morta. Não, a fé que é morta é a fé que não é dos eleitos. A fé dos eleitos, ela é viva porque ela tem o autor e o consumador como o próprio Cristo. Então, diz lá, vamos lá em Efésios, capítulo 2, ver a introdução desta fé nas nossas vidas, a salvação pela fé, diz aqui a palavra no versículo 8, porque pela graça, Efésios 2, 8, diz assim a palavra, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí vem para o versículo 10, que é as obras que muitos negam e diz que a fé sem obras é morta, e acha que a fé está baseada em jejum, em costumes, subir aos montes, uma série de coisas que ele acredita que o cristão tem que fazer pela sua própria capacidade e não na capacidade de que Deus é quem nos capacita ao ponto de nós mesmos não pensar nem de nós mesmos como se alguma coisa partisse de nós. Vamos ver essa palavra também aqui. Então diz aqui a palavra para que você creia uma vez por todas que a sua fé, ela tem obras, por isso ela não é morta. E para conhecer essas obras é preciso ter os ensinos pelo Espírito da sã doutrina. Agora, se não tem o ensino da sã doutrina, a sua fé,
ela vai se tornar inoperante, porque você tem a fé, porque a fé é dada, ninguém é salvo, como nós vimos aqui. Pela fé, nós temos a salvação. Então, pela fé, a fé já foi uma vez por todas entregue aos santos. Na medida em que nós, desde o dia que cremos, esta fé está em nós e ela não é abandonada, não é deixada, não. O que é abandonado ou deixado é a confiança, conforme nós vimos. A fé não. A fé é uma medida, a fé foi dada uma vez por todas aos santos. E é pela graça que somos salvos e mediante a fé, e isto não vem de vós, diz a palavra, é dom de Deus. Versículo 10, ele vai dizer, pois somos feituras, diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nela. Esta fé também em 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 2 de 1 Coríntios, diz assim a palavra do nosso Pai, ele vai falar a respeito que a fé ela pode se apoiar. É o que Paulo também falou aos Tessalonicenses a respeito da apostasia. E quando se ouve o verdadeiro ensino, o ensino dos apóstolos e profetas do Senhor, diz a palavra que é a minha, nós somos santificados, né, pela fé na verdade. Então, muitas das vezes, o cristão pode estar exercendo fé ou usando a sua fé de forma equivocada e motivadas por meios errados. A palavra chama várias estranhas doutrinas, né? Doutrinas várias estranhas. Em Efésios diz, todo vento de doutrina. Só existe uma só doutrina, é a sã doutrina. Então, diz aqui a palavra no livro de no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, depois de Paulo chegar a dizer, quando Paulo ia pregar, ele decidia não querer saber de nada, a não ser Cristo e este crucificado. É porque é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Então, para os que crê, a fé tem um apoio, diz aqui, a palavra de Cristo, né? Aqui no versículo 5 de 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 5, para que a vossa fé, tá vendo? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, existe a fé cristã pode ser apoiada em sabedoria humana? Sim, muitas coisas são ditas, mas a palavra chama aqui de sabedoria humana. Muitas coisas são ditas e ditas à igreja, quando deveria ser dito somente o que diz aqui o versículo 1, né, do capítulo 2. Eu, irmão, Paulo falando, eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, que é o Evangelho, não o fiz com ostentação de linguagem de sabedoria. Versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Aí a sua fé, quando se prega Cristo, o poder das Escrituras, aí você tem uma confiança aumentada e a sua fé é operante e você sabe que o autor da sua fé é o próprio Cristo. Não é você, não é eu, que eu tenho que fazer alguma coisa para que aumente a minha fé. Porque me diz, Senhor, aumenta-nos a fé. Ali ainda não havia sido revelado a fé da qual haveríamos de viver conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Enquanto não, a fé apenas, ela tinha realmente estas oscilações. Pouca fé, pequena fé, Jesus olhava, grande fé, nunca vi fé como esta. Mas Gálatas fala que nós havia um tempo da igreja receber esta fé que nós vimos lá em Éfesos capítulo 2:8, um dom. E Romanos 12:3, a medida que Judas diz que uma vez por todas foi entregue ao céu. Então, é através desta fé que nós temos a capacidade de vivermos aqui o reinado de Cristo e desfrutar dos benefícios da obra
né, da obra de Cristo realizada por nós e por causa de nós na cruz, nos trazendo aí não só a eterna salvação, como também o direito a desfrutarmos do galardão terreno. Então, muitos confundem o galardão cristão quanto a nossa vida aqui em Cristo e ensina muitas das vezes um galardão que não existe lá em cima, que depende das suas e das minhas obras aqui. Não, as minhas obras e as suas obras aqui, de acordo com a sã doutrina, né? Nós vimos isso no tema anterior, né? Quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, o capítulo 3, versículo 10 em diante, a respeito do só fundamento que é Cristo, e outro edifica sobre ele. Ele mostra ouro, prata e pedras preciosas, madeira, palha e feno, revelando ali a característica, né, de modos de viver de um cristão de fato espiritual e o outro cristão de fato carnal. Cristão, madeira, palha e feno, que não tem os materiais que podem resistir ao fogo, às adversidades que nós passamos aqui, como disse o Senhor, no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é a respeito desta perseverança que nós acabamos de ver. Para que eu tenha uma boa perseverança com relação à minha vida como cristão, eu preciso ser bem alimentado, e alimentado pela sã doutrina, que a cada estudo, a cada conhecimento, a cada revelação, a minha confiança, ela fica cada vez mais sólida, mais, como é que eu vou dizer, mais preparada para ativar a minha fé diante da diversidade, porque só a fé vence o mundo, diz lá a palavra em 1 de João, diz. E esta é a nossa vitória, né? Quem é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a nossa vitória, a vossa fé, diz a palavra. Então, é pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E viver pela fé é desfrutar dos galardões aqui por Cristo conquistado na cruz do Calvário. E para que possamos vivenciar esse galardão, desfrutar deles aqui, é preciso estar de acordo com os ensinos dos apóstolos e profetas do Senhor Jesus, que a Bíblia chama a sã doutrina. E não se esquecer, irmãos, que estamos vivendo tempos de apostasia. Apostasia, que quer dizer homens ensinando e pregando coisas desviadas da verdade. E muitos salvos, diz a palavra, eleitos de Deus, que em Atos falou que no meio do povo surgiriam, né, lobos, penetrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho e que arrastariam atrás deles os discípulos. Muitos são discípulos de Cristo, mas estão com um ensino errado, distorcido da verdade, baseado em teologia disso, teologia daquilo, baseado no achismo. Eu acho, eu penso, não. Você não pode achar ou pensar. A verdadeira fé crê, a diz Hebreus. Vamos ver? A fé não diz. Vamos lá ver em Hebreus. O livro de Hebreus é tremendo, porque ali é uma carta aos judeus convertidos a Cristo. Ou seja, os judeus receberam a lei de Moisés e eles tentavam se justificar pelas obras da lei. Então, uma vez que Cristo veio, eles foram justificados, né, pela fé. Nós somos justificados mediante a fé, porque eles esperavam o Messias, e esperam o Messias, né? E nós não esperávamos, diz o livro de Efésios. Mas eu não esperava. A palavra diz que mortos em delitos e pecados. Era isso que nós éramos. Estávamos mortos em delitos e pecados, e morto não espera nada. Os judeus esperavam porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Foi dado a eles, como diz a palavra, que a salvação vem dos judeus. Ok? Então, diz assim a respeito da minha e da sua fé. Ela não é um achismo. Nossa fé não pode estar baseada em achismos, em debates confusos, que um diz uma coisa, outro diz outra, um defende a sua doutrina, outro defende a dele, e é uma confusão. Estamos em tempo
de apostasia e muitos ventos de doutrinas, diz o livro de Efésios. Então, para que nós nos guardemos disso, também tem um tema, aí chamado guardados, né, por Cristo, guardado pela sã doutrina. Então, diz assim a palavra em Hebreus capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Então, há fatos. Isso chama as obras que Deus preparou de antemão. A fé tem que me dar essa certeza. E para ela me dar essa certeza, ela tem que ser alimentada pela sã doutrina, que nutre e fortalece a minha confiança. A minha fé não pode ser nem diminuída, nem aumentada, porque ela é uma medida dada por Deus. E diz que eu, alimentado pela sã doutrina, a minha fé passa a ser algo sólido, algo que não tem. Eu não posso dizer, eu acho. Eu acho que não. Quem sabe? Não. A fé é a certeza, porque ela está baseada na palavra de Deus. Diz aqui a palavra no versículo 2. Capítulo 11, versículo 2 vai mostrar porque é que nós temos que ter esta fé, e a fé que é medida dada ao eleito, e ela nos traga sempre a certeza. Por que devemos ter a certeza? A fé é a certeza de quê? Nós vimos as coisas que não existem, mas são fatos. São fatos. Diga aqui a palavra. Pois, versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a fé está. Fé é a certeza. Eu tenho que acreditar que pela palavra de Deus tudo foi criado e pela palavra de Deus tudo é sustentado. Por isso é que a nossa confiança tem que ser alimentada para que nós tenhamos esta confiança que acabamos de ver lá em Hebreus 10, 35, e não abandoná-la. Abandonam-se a confiança por falta de ensinos e ensinos da sã doutrina. Aí a gente vamos ver muitos distorcendo a Bíblia, que cristão que se desviaram pode perder a salvação ou nunca foi salvo. Não. Cristãos têm se desviado de igrejas e de doutrinas que nada têm acrescentado às suas vidas como eleitos de Deus. Pregue a verdade. Ensine a sã doutrina e aí você vai ver e vai ter o direito de usar a palavra de 1 de João 2,19. Eles saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Observe que quem está falando esta palavra é um apóstolo, não é um pastor ou teólogo dos dias que estamos vivendo. Os apóstolos ensinavam a sã doutrina. E a sã doutrina tem poder de trazer isso que nós estamos aqui falando, a herança, as promessas para a vida daqueles que crêem. Dos que não creem, não vai ver esses benefícios, passado um tempo eles vão sair do nosso meio, porque a herança é para os filhos, não é para os bastardos, é para os verdadeiros eleitos, não para os falsos eleitos. Aí muitos dizem, apostatarão da fé aqueles que não têm ou que não eram. Não, apóstata da fé é os que têm fé mesmo, mas ele só, o eleito só apostata da fé devidos os ensinos errados e distorcidos, desviados da verdade. Mas quando se fala de o eleito não se desviar ou se afastar, é porque ele está, de fato, sendo alimentado pela verdade. E isto gera na gente o prazer e a alegria de estarmos em comunhão, diga a palavra. Não havendo a sã doutrina, muitos podem se afastar. Aí muitos vão usar esse versículo para defender
e defender e afirmar que a igreja dele está na verdade. Ele saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Ele saiu do seu meio por quê? Ele sendo eleito mesmo, você está pregando a verdade do Evangelho? Você está pregando a sã doutrina? Que observe que as palavras que sustenta e faz com que o cristão seja perseverante, diga que a palavra é a sã doutrina. Persevera, diz a palavra. A perseverança é dos eleitos. É dos eleitos. Essa perseverança, para que eu viva a perseverança, né, para enfrentar todas as situações e adversidades da minha fé, eu preciso da sã doutrina. Não havendo a sã doutrina, conforme diz a palavra, sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação da palavra, não de obras, como falei no meu tema anterior, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque não se trata de ver o Senhor na vida eterna, que a vida eterna foi nos dada antes da fundação do mundo, confirmada e consumada na obra de Cristo, a minha eterna salvação. No sentido de ver Deus aqui, se manifestando, cumprindo as suas promessas das nossas vidas, as promessas que se referem ao galardão enquanto aqui estiver. É destas obras. E destas obras nós não seremos julgados lá, como diz a palavra, para receber galardão. Receber galardão aqui no que tange aqui. E ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vamos ver isso em Mateus capítulo 16, falando mais uma vez Cristo. Observe os mistérios e as chaves dos versículos. Mateus 16, no versículo 27, mais uma vez Cristo falando do seu reinado, o reinado de 1000 anos. Olha, observe a palavra dele aqui. Mateus 16, versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de quem? Seu Pai, vendo? Na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 1 Coríntios capítulo 3. Apocalipse 22 diz, eis que eu venho, sem demora, e comigo está o quê? O galardão. É ele que retribui a cada um segundo as suas obras, mas se refere ao reinado de Cristo. Quanto ao galardão eterno, já está preparado pelo Pai. João, capítulo 14, diz assim a palavra do Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Já existe ou não existe? Existe, são a morada dos santos. Paulo chamou a nossa mansão celestial, um edifício, diz a palavra. Já está preparado. Então diz assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14, 1 e 2, diz assim a palavra. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Ok? Então, a preparação aqui está dizendo por Cristo. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém entra na cidade celestial. Ninguém vai entrar por obra, por sacrifício, por livre-arbítrio, não. Só entra por essas portas os que de lá vieram. A palavra diz em Efésios 1:4, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, é para os escolhidos. Jesus é a porta é estreita, que só passa os eleitos. Não passa qualquer coisa, não pode passar qualquer pessoa. Esta porta é para as ovelhas. Então, e disse, há muitas moradas. Paulo falou, uma mansão, edifício celestial. Então, este galardão. Então, aqui a palavra lá em Mateus nós vimos, comigo, né? Está o galardão, é o reinado de Cristo, de Apocalipse. Comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós não vamos ser julgados. O livro de obras que muito faz confusão, em Apocalipse também, né? Que foi abrido o livro das obras. É para julgar os filhos do diabo. Eles que serão julgados aqui e ainda para ele lá vai se abrir o livro de obras para receber o castigo eterno. Nós não entraremos neste castigo ou nessa ameaça de irmos para o lago de enxofre.
né? O lago de fogo, diz aqui a palavra em Mateus, capítulo 25, 34. Veja aqui o que é que diz a palavra. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na porta do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Então, irmãos, com este ensino, quero concluir o nosso pensamento cristão com relação ao galardão diário, galardão enquanto estivermos em carne e sangue, temos sim direito a herdarmos o reino de Cristo. O reino de Deus, um corpo glorificado. Esta é a herança eterna, com galardões, não vou dizer galardão não, galardões também eternos nos aguarda, tá? Assim como nós em Cristo aqui temos o direito de vivermos o galardão que se chama aqui todas as suas preciosas e muito grandes promessas, que foi dita e prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e chegou até os gentios mediante a fé, conforme está escrito em Gálatas 3, 14. Ok? Então, desde já, quero mais uma vez agradecer a Deus e pedir as vossas orações para que Deus continue a me usar como seu príncipe para trazer coisas profundas do coração de Deus através do seu Espírito, revelação, e que eu e você sejamos, conforme diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, considerados pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quanto a mais, eu peço que todos confiram coisas espirituais com espirituais. Anote, confira a palavra com a palavra e peça a Deus entendimento, porque o entendimento verdadeiro e a verdadeira interpretação da Escritura pertence ao Espírito de Deus. E nós temos o Espírito de Deus, porque ninguém pode crer e viver senão pelo Espírito, diz a palavra. Né? Ninguém pode dizer que Jesus se não for pelo Espírito. Então nós temos o Espírito de Deus e nós precisamos também ouvir o Espírito de Deus através dos seus ensinamentos, que a sua palavra chama a sã doutrina de nosso Deus Jesus Cristo. Então, próximo tema, vamos entrar aí no juízo, né? Julgamento, né? Condenação e os galardões para quem? Espiritualmente falando. Os galardões para os cristãos e a condenação eterna e o fogo eterno para aqueles que nunca foram eleitos e para a sua justa condenação. E para nós, a justa retribuição da vida eterna, o galardão e os galardões. Deus é fiel, quanto a mais, graça e paz.